Olá! Hoje vamos falar sobre um filme de animação sul-coreano sobre dinossauros. O enredo aborda uma série de questões, desde o crescimento e a criação dos filhos, até o medo das mudanças e a formação do caráter. A jornada promete ser interessante. Um dos personagens principais, chamado Speckles, precisa aprender a importância de expressar seu amor pelos entes queridos. Mas, para isso, ele e seu filho terão de enfrentar um caminho difícil. O filme começa com uma cena de perseguição. O jovem Tarbossauro, Jr., foge de um grande predador. O filhote quase é devorado, mas seu pai chega a tempo para salvá-lo. Ele fica insatisfeito com o fato de o filho não ter conseguido provar seu valor na caça. You're Tarbosaurus. You're a king. A cena seguinte é quase uma citação de O Rei Leão. O sábio Speckles mostra as terras ao pôr do sol ao filho. Ele diz que em breve as terras serão herdadas por Júnior, mas para isso, ele precisa aprender a caçar e ganhar confiança. No dia seguinte, os dois tarbossauros partem em uma jornada. O pai instrui o filho a procurar um rio caso se perca. O rio o levará de volta para casa. Ele também diz que os tarbossauros são caçadores natos. Pai e filho veem um bando de pequenos dinossauros. O pai começa a atacar, mas Júnior fica sem reação e assustado. A presa em fuga empurra o filhote para dentro do rio. Ele tenta não se afogar e pede ajuda, mas quando o pânico passa, Júnior percebe que está em águas rasas. Seu pai o repreende por sua covardia. Júnior diz que o odeia e se esconde no buraco de uma árvore gigante. Lá, ele chora enquanto se lembra da morte de sua mãe, Blue Eyes, e sente saudade dela. Também fica claro que Júnior tem medo da água e não sabe nadar. Contudo, seu pai também está sofrendo. Ele olha para a água e vê o reflexo de sua amada. Ele reclama para o fantasma do passado, que não sabe como criar o filho corretamente. O pai percebe que está sendo muito severo, mas não consegue evitar. Ele tenta fazer com que o filho se torne corajoso, ágil e habilidoso, mas até agora, sem muito progresso. À noite, Speckles se aproxima do buraco onde Júnior está escondido. Nesse momento, um meteorito cai do céu na Terra. O dinossauro pai diz ao filho que, quando isso acontece, grandes mudanças estão por vir. We will have to look for a new place to live. Júnior tem medo das mudanças, mas Speckles acredita que as mudanças também trazem coisas boas. Ele acredita que, se não permitir nada de novo entrar em sua vida, ele permanecerá seguro. Mas então, os dias serão monótonos e sem cor. No final, ele promete proteger o filho, independentemente do que aconteça. Na manhã seguinte, Júnior encontra um pequeno dinossauro perto de uma lagoa e decide atacá-lo para obter a aprovação de seu pai. Ele dá um salto desajeitado, mas a presa se afasta e o jovem caçador cai na água. Ele tenta se levantar, mas a pata com garras de um raptor está em seu pescoço. O bando de predadores estava perseguindo-o desde a mal-sucedida caçada no dia anterior. O líder do grupo pergunta a Júnior onde está seu pai e zomba dele. O Tarbossauro pai ouve os gritos de socorro e corre para ajudar. No entanto, os raptores agarram o filhote pela cauda e fogem. Começa uma perseguição frenética. O pai tenta alcançar os sequestradores, mas eles o derrubam de um enorme penhasco na água. Speckles emerge na margem, mas as chances de pegar os raptores estão se esgotando. O Tarbossauro promete encontrar seu filho. Começa a chover, apagando os odores e rastros. Speckles quase perde a esperança de reencontrar com seu filho e fica arrasado. Júnior acorda no meio do deserto. Centenas de olhos o observam das cavernas e, em segundos, o filhote é cercado por vários dinossauros. Um deles, chamado Slash, se aproxima. Hey, are you scared? No. Mas a dinossaura Blue defende Júnior. Ela afasta o valentão e todos os outros se dispersam. A nova conhecida pergunta ao jovem Tarbossauro por que ele não se defendeu. De repente, o bando de raptores, que trouxe o filhote para o deserto, chega. Eles encurralam todos os que não conseguiram fugir e escolhem suas vítimas. Entre eles estão Júnior e Blue. Os dois se abraçam e não se separam. Os predadores forçam os outros dinossauros menores a sair e os levam em uma direção desconhecida. Enquanto isso, o pai de Júnior vaga pelo deserto em busca de pistas de seu filho. Exausto, ele cai na areia. Do alto de uma colina, Speckles é observado por um dinossauro herbívoro espinhoso chamado Sai. Ele decide aproveitar a fraqueza do Tarbossauro e o ataca inesperadamente. Sai murmura algo sobre vingança, mas nem tudo corre conforme o planejado, e o suposto vingador tropeça e cai de costas. O herbívoro não consegue se levantar por conta própria.
O Tarbossauro pressiona Sai contra o chão e pergunta como ele ousou desafiá-lo. A vítima responde que Speckles matou sua amada Daisy, mas o dinossauro diz que não atacaria alguém com uma armadura tão grossa. Para ele, isso seria impraticável, mas Sai não acredita. As cenas seguintes mostram como um bando de raptores sequestra Daisy e a leva em uma direção desconhecida. Speckles solta sua garra e permite que Sai se levante. Acontece que seu oponente é míope e fez suposições erradas sobre o sequestrador de Daisy. Ele reconhece o erro, porque o Tarbossauro cheira diferente dos que levaram sua amada, mas o herbívoro diz que o bando que o atacou carregava um filhote consigo. Sai tem um olfato aguçado. Speckles acredita que seu filho estava entre os predadores capturados e pede ajuda ao seu novo conhecido. O rastro é encontrado e o predador oferece a Sai ir com ele para se vingar por Daisy. Ele concorda e juntos partem em sua jornada. Enquanto isso, Junior tenta se esconder nas cavernas com outros dinossauros para escapar da chegada iminente dos predadores, mas ninguém o deixa entrar. O lugar onde mantém os prisioneiros é uma grande vala com uma única saída. Os recém-chegados são lançados através dela e as próximas vítimas são levadas embora. As buscas levam o jovem Tarbossauro ao local onde todos fazem suas necessidades. A princípio, ele reluta em se esconder entre os dejetos desagradáveis. Mas das profundezas emerge um dinossauro minúsculo e fraco chamado Dusty, que espirra constantemente. It's safe here. They won't come in this stinky place. Blue se aproxima de Junior e o chama de covarde. Ele diz à amiga que quer sair dali, mas ela acredita que seja impossível. No entanto, Junior acredita que seu pai virá buscá-lo. Basta esperar. Sai e Speckles continuam sua jornada e se deparam com um desfiladeiro. O herbívoro cheira o ar e diz que eles precisam passar pelo desfiladeiro, mas pode ser perigoso. O Tarbossauro entra nele, seguido pelo seu hesitante companheiro. Speckles vai à frente porque o herbívoro não consegue enxergar muito bem. De repente, enormes escorpiões atacam o herbívoro, mas eles não conseguem perfurar sua armadura grossa. Speckles entra na briga a tempo, dispersa as criaturas, pega seu amigo e foge com ele. Mas o caminho deles é bloqueado por uma horda de escorpiões venenosos. O Tarbossauro meticulosamente os elimina em uma luta feroz, enquanto o herbívoro se esconde atrás de sua armadura. Por fim, o ferrão atinge a perna de Speckles, mas ele ainda repele o ataque. Juntos, o predador manco e o herbívoro Sai continuam seu caminho pelo deserto. O veneno entra no corpo de Speckles e seu companheiro encontra uma ferida infectada na perna dele. O Tarbossauro se recusa a parar para descansar, apesar de parecer exausto. Sai o chama de teimoso e faz um comentário infeliz sobre como ele está criando seu filho. Speckles o repreende, mas segue em frente. Enquanto procuram por Junior, os raptores retornam à sua incubadora improvisada. Lá, eles alimentam suas futuras vítimas com pedaços de carne que trouxeram. Mas há tão pouca comida e a competição é tão alta que não há comida suficiente para todos. Assim, o filhote que se esconde na caverna afastada não recebe sua porção. Speckles e seu amigo herbívoro mal conseguem andar pelas dunas sob o sol escaldante. Sai insiste que o Tarbossauro precisa de um descanso. Em determinado momento, Speckles cai na areia quente. Ele vê a imagem de Junior e tenta alcançá-lo com suas últimas forças. Por fim, Speckles desmaia. Os dois caem em uma enorme caverna sob as dunas. De repente, uma silhueta emerge da escuridão. Blue Eyes. Neste momento, Junior chega à caverna afastada e traz comida para Dusty. Eles comem juntos. Blue se aproxima dos dois e os repreende por comerem em um lugar tão fedorento, mas depois ela se junta a eles com seu próprio pedaço de carne. A amizade se forma entre os três. Speckles recupera a consciência quando uma fêmea de sua espécie ataca Sai. Ele se levanta para defender um amigo, mas perde a luta e cai no chão. Sua nova conhecida diz que salvou sua vida e tratou de sua ferida, então quis alimentá-lo com Sai. Isso claramente não agrada ao herbívoro. Ele dá voltas, mas a dinossauro quase não lhe dá atenção. Ela então o confunde com o animal de estimação de Speckles e ameaça comê-lo no jantar. Sai diz que ele é um guerreiro feroz em busca de vingança, mas a dinossauro não o leva a sério. O Tarbossauro defende seu amigo e diz que ele não é comida. A dinossauro finalmente recua. Ela se apresenta como Fang. Acontece que ela também está procurando por sua filha, que foi sequestrada pelos raptores. Há 2 semanas, a mãe rastreia intensamente o grupo predatório. Os dois amigos a aceitam em sua equipe de busca improvisada. No cativeiro, Blue ensina seus amigos a atirar pedras com a ajuda da cauda,
mas eles não têm muito sucesso. Júnior, confiante, tenta lançar uma pedra, mas acaba se machucando. Nesse momento, um raptor zombeteiro se aproxima deles e chama o menor e mais fraco para se juntar a ele. Dusty segue os predadores sem reclamar. Blue tenta impedi-lo, mas então outro filhote prisioneiro, chamado Blade, aparece e diz que ela não pode fazer isso. Caso contrário, os raptores a levarão. À noite, Júnior é atormentado por pesadelos. Além dele, Dusty também aparece em seu pesadelo. Ao acordar, ele sai para a vala onde os prisioneiros são mantidos. Um pterodátilo paira sobre eles e rouba comida. Júnior salta, agarra o pterodátilo pela cauda e o derruba no chão com a ajuda de Blue. Eles não soltam o dinossauro voador e tentam descobrir onde Dusty está. Inicialmente, o prisioneiro diz que não sabe, mas depois concorda com um acordo. Júnior promete dar a ele toda a comida se o pterodátilo contar onde seu amigo está. O dinossauro alado conta que, além do desfiladeiro, há uma montanha de fogo. Nela vive um dinossauro gigantesco. Os raptores levam as presas até lá para que o gigante não os coma. Mas o gigante tem 3 filhotes. Eles brincam com as vítimas a princípio e depois as desmembram quando ficam entediados. Ao ouvir isso, os prisioneiros ficam horrorizados. Júnior acredita que a morte de Dusty é sua culpa, pois ele deveria ter detido os predadores. Blue tenta acalmar seu amigo. Então, o Tarbossauro diz que todos eles precisam se unir e escapar. Um dos prisioneiros observa com razão que as garras de seus raptores são afiadas e eles são ágeis. Júnior planeja enganar os inimigos, mas sua ideia não é bem aceita. Os outros ao redor ficam com medo e se dispersam. Enquanto isso, Speckles, Sai e Fang continuam sua jornada e encontram um oásis. Eles se aproximam da água e bebem à vontade. De repente, predadores aparecem no oásis e roubam os ovos dos herbívoros. Fang quer intervir, mas Speckles a detém. A dinossauro não dá ouvidos ao Tarbossauro e o chama de egoísta. Ela arranca um ovo das mandíbulas de um predador e o joga para Sai. Devido à sua miopia, ele não consegue pegar o ovo. Então Speckles tem de pegá-lo. Nesse momento, um dos herbívoros de pescoço longo se aproxima e pede seu ovo de volta. O Tarbossauro então entrega-lhe o ovo. Nesse momento, Fang é cercada pelos predadores. Ela consegue se defender por um tempo, mas o número de agressores aumenta demais. Apenas quando a dinossauro está no chão é que Speckles intervém na luta. Em um primeiro momento, ele dispersa com sucesso os predadores, mas então aparecem outros. Até mesmo Sai é atacado por 2 deles ao mesmo tempo. Com medo, ele se afasta repentinamente e, sem querer, acerta um dos répteis com sua pesada cauda. Fang então pede que ele continue girando. O trio consegue repelir o ataque. Speckles derruba o líder e pressiona sua cabeça com a pata. O dinossauro implora por misericórdia. Então, o Tarbossauro o solta. O inimigo derrotado ordena aos companheiros que recuem e foge com eles. Após a batalha, um dos ovos eclode diante de todos, revelando um filhote de pescoço longo. A mãe acaricia carinhosamente o filhote. Fang diz que Speckles agiu corretamente ao defender os fracos. No entanto, seu amigo apenas sugere que eles continuem seu caminho. Neste momento, o trio de prisioneiros planeja sua fuga. O pterodátilo diz que primeiro eles precisarão sair do fundo da vala, atravessar as crateras em erupção e depois atravessar o rio diante da montanha. Júnior lembra que seu pai aconselhou a procurar um rio para voltar para casa. Blue diz que eles precisam aprender a nadar para isso. Eles planejam fugir à noite, quando os guardas estiverem dormindo, mas o pterodátilo responde que os 3 raptores nunca dormem. Então, o prisioneiro chamado Blade se junta à conversa e propõe outra estratégia, que todos concordam. No entanto, o plano não nos é revelado de imediato. Quando a noite chega, Júnior dá carne ao pterodátilo e os fugitivos entram em ação. O pterodátilo distrai os raptores, enquanto Blue atira pedras neles e os derruba gradualmente. Blade derruba o último deles em um penhasco, mas na saída, eles são confrontados por mais 3 predadores. Acontece que o pequeno raptor com garras, um dos prisioneiros, traiu Júnior e seu grupo. Ele delatou aos guardas sobre a fuga para ser aceito na gangue. Uma perseguição começa. O trio se move habilmente entre as crateras. Aproveitando o momento, Blade se esconde em uma delas. Os raptores alcançam os 2 tarbossauros e os encurralam perto da lava.
O bando, a propósito, lembra muito as hienas de O Rei Leão. Eles imobilizam Júnior no chão e começam a interrogá-lo sobre onde Blade está escondido, mas ele se recusa a entregar seu amigo. Enquanto isso, Blade observa a situação de um local escondido e não se revela. Blue e Júnior são jogados em uma caverna para que não fujam. Eles serão dados ao gigantesco dinossauro e seus filhotes na próxima refeição. Um dos predadores fica de olho neles. Blue e Júnior olham para as estrelas com um suspiro. Ao mesmo tempo, Speckles e Fang também olham na mesma direção. Pais e filhos se lembram ao mesmo tempo e sentem muita falta um do outro. Speckles admite que foi muito severo com seu filho o tempo todo. Fang responde que o momento é perigoso e que a severidade às vezes é necessária, mas Speckles lamenta que, por sua culpa, possa ter perdido o filho para sempre e que talvez não será mais capaz de dizer o quanto o ama. Blue pede desculpas a Júnior por ter sido rude no primeiro encontro. O Tarbossauro responde que precisava disso. Em seguida, ele concorda com o pensamento de seu pai de que viver eternamente nas sombras não é uma vida que vale a pena ser vivida. Neste momento, Blade está observando os dois de cima. Fang, Speckles e Sai continuam seu caminho. O herbívoro sente um cheiro estranho em um dos desfiladeiros. Ele diz que cheira a predadores. Enquanto isso, os raptores torturam o pterodátilo capturado. Eles o acusam de traição. Então, eles são distraídos por Sai, que está deitado de lado. Ele insulta os raptores de propósito e atua como isca. O herbívoro habilmente conduz o trio até a beira da montanha. Fang e Speckles se aproximam por trás. Dois deles conseguem se esconder, mas o último, com medo, promete entregar tudo o que lhe for exigido. O dinossauro conta tudo e pede clemência, mas é deixado à mercê de Sai. You killed my Daisy. And now it's time for you to meet the Club of Justice. O herbívoro está muito satisfeito consigo mesmo e com seu novo golpe de vingança. O Raptor sobrevive, mas quando tenta escalar a montanha, é esmagado pelas paredes da cratera instável. Um deslizamento de terra começa e pedras bloqueiam o caminho dos três amigos. O obstáculo não pode ser removido, mas os dinossauros de pescoço longo vêm em seu auxílio. Eles derrubam o muro com suas poderosas patas e abrem caminho para os Tarbossauros e Sai. Assim que o trio vê à frente a Montanha de Fogo, seu caminho é bloqueado por um bando de raptores. O pterodátilo sobrevoa a prisão de Júnior e diz que a batalha começou. Os predadores atacam juntos, mas os pais enfurecidos e o viúvo herbívoro não recuam. Eles meticulosamente afastam os agressores enquanto eles correm. Blade se aproxima da vala e liberta todos os prisioneiros. Sair do cativeiro sem vigilância é mais fácil do que parecia. O único guarda restante, que estava vigiando Júnior e sua amiga, é pisoteado pela multidão. Os dois aproveitam a situação e saem. Blade então os lidera. Quando os ex-prisioneiros começam a fugir, a montanha de repente se abre. O vulcão entra em erupção. O trio corre para o rio, mas o traidor com garras surge em seu caminho. Blade decide lidar com ele pessoalmente. Júnior e Blue desejam-lhe boa sorte, agradecem e continuam sua jornada. De repente, da fumaça do vulcão recém-despertado, surgem dois raptores adultos. Blade empurra o traidor e outro predador do penhasco. Ele então entra em confronto com o segundo, mas perde. Porém, Júnior e Blue vêm em seu socorro. Eles empurram o terceiro inimigo do penhasco. Os predadores agarram um ao outro, pendurados sobre o abismo. My claw. My won't. Os amigos levantam Blade e continuam em direção ao vulcão. O trio alcança o rio e Júnior começa a ter lembranças de seu medo de se afogar, mas ele se lembra das palavras de seu pai sobre a necessidade de acreditar em si mesmo e pula corajosamente. Blue e Blade o seguem. A correnteza os leva para as rochas e agora eles precisam mergulhar. Blue desmaia debaixo d'água e Júnior a pega. O destemido Tarbossauro não apenas supera um de seus maiores medos, mas também salva a vida de sua amiga. No final, os três alcançam com sucesso seu destino e emergem em uma caverna. Eles saem da água e caminham entre as estalactites em direção à luz. Então, uma sombra gigantesca se interpõe em seu caminho, mas ela pertence a Dusty. Júnior alegremente recebe o amigo que não esperava mais encontrar vivo. Da escuridão, aparecem três filhotes do dono da montanha. Eles atacam os amigos, mas Fang e Speckles chegam a tempo de ajudá-los. Juntos,
eles expulsam os predadores. No entanto, o Tarbossauro adulto já está descontente com seu filho. Speckles o repreende pelo fato de ele não ter enfrentado os inimigos, mas ter fugido quando seu pai o encontrou. You never believed in me. O Tarbossauro leva a bronca de Blue. Ela defende Junior e diz que seu amigo voltou para salvar Dusty e não o deixou em apuros. A conversa é interrompida pelos passos, que ecoam pela caverna. Tudo está tremendo ao redor. Um enorme dinossauro aparece das profundezas da caverna. Sua barriga voraz está pendurada entre as patas e sua aparência é aterrorizante. Ele é muitas vezes maior do que o próprio Speckles. Portanto, o grupo decide recuar rapidamente. O monstro o segue de perto e ruge ferozmente. Somente Sai não foge, pensando que foi abandonado para morrer. No entanto, enquanto correm, eles alcançam o Vingador herbívoro e gritam sobre o perigo iminente. Sai consegue escapar no último momento. O gigante cerca todos, exceto Junior, em uma pequena caverna circular, cuja passagem é estreita. Como não consegue passar, ele tenta agarrar um dos dinossauros com sua enorme pata com garras. Speckles quer sair e ajudar o filho, mas os amigos o detêm. Nesse momento, Junior distrai o gigante para salvar seu pai e os demais. Ele habilmente desvia das enormes patas do monstro. Dad, get everyone to safety. I've got an idea. Speckles não dá ouvidos ao filho e corre em direção ao monstro. Os outros o seguem. O mutante balança suas enormes patas e quase alcança o pequeno Tarbossauro. Em seguida, Speckles agarra a perna dele com suas mandíbulas afiadas. Fang vem em seu auxílio. Enquanto isso, Junior enfrenta o ataque de 3 filhotes. Ele derrota 2 deles com sua agilidade, enquanto Dusty e Sai derrubam o terceiro com pedras. Junior olha agradecido para seus amigos. O gigante continua atacando. Fang tenta distraí-lo como pode, e Speckles realiza ataques rápidos e audaciosos. O Tarbossauro protege sua amiga das garras, mas o monstro joga contra a parede com um golpe forte, deixando-o inconsciente. No momento seguinte, Fang também fica sem sentidos no chão frio da caverna. Os filhotes chamam a atenção do enorme monstro e correm para o interior de sua toca. O monstro os segue. Devido aos rugidos ensurdecedores e à vibração das patas enormes, as paredes começam a desabar. No entanto, o gigante continua perseguindo, indiferente a tudo. Por fim, o teto desaba e o monstro desaparece sob um monte de pedras. No último momento, porém, ele atinge Junior com uma patada, nocauteando-o em um sono profundo. Speckles corre até seu filho e tenta acordá-lo, mas seu corpo não se move. A cabeça do filho cai em reação. Os olhos do pai se enchem de lágrimas diante de Junior, enquanto o vulcão finalmente desperta completamente. A lava se aproxima deles, e o filho do Tarbossauro ainda não consegue se recuperar. Sai grita que é hora de fugir. I'm sorry. I was wrong to judge you. Dusty, como de costume, espirra sem querer em seu amigo inconsciente, fazendo-o se mexer um pouco. Em seguida, Junior acorda de repente e se levanta. Seu pai o chama de corajoso e diz que está orgulhoso dele. Junior ruge com o pai e a família encontra harmonia. Mas a lava continua avançando e Sai grita novamente que é hora de sair rapidamente do vulcão em colapso. Finalmente, os amigos começam sua rápida fuga em direção à saída. Suas pegadas são aquecidas pelo calor da lava. No entanto, a saída está bloqueada. A equipe está encurralada e não há nada que possa fazer. Sai perde a esperança e se deita no chão, pensando que em breve se encontrará com sua amada. De repente, o dinossauro monstro emerge diretamente da lava. Ele derrete diante de todos, mas continua avançando. Speckles ordena que todos fujam, enquanto enfrenta o monstro sozinho. Ele provoca o monstro a atacá-lo e rapidamente se afasta. O monstro abre caminho através dos escombros com sua cabeça e uma passagem é aberta para os amigos. Juntos, eles correm em direção à luz e saem da caverna. Os dinossauros escapam no último momento. Assim que eles saem, a caverna desmorona completamente e o monstro permanece sob os escombros. Os amigos recuperam o fôlego em um campo verde seguro. Da colina, eles veem uma vasta paisagem coberta de grama. Speckles chama isso de seu novo lar. Sai se despede de todos e segue seu próprio caminho. O pterodátilo também voa sobre eles, escolhendo uma nova casa. Junior e Blue correm para Dusty e Blade. Speckles e Fang o seguem. A natureza ao seu redor está cheia de vida e ao longe, um grande lago está à vista. Assim termina o filme de animação sul-coreano. Como de costume,
Deixamos o título do filme na descrição do vídeo. Curta e clique no sininho para receber notificações sobre os novos vídeos do nosso canal. E nos comentários, por favor, diga-nos qual dos dinossauros pré-históricos poderia ter servido de inspiração para o monstro mutante, o principal vilão de Dino King: Viagem à Montanha de Fogo.